Bora lá comigo receber os meus convidados com todo carinho. Muito bem-vindos, as mulheres primeiro. Fabi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, doutor Ricardo, por abrir um espaço na sua agenda, vir aqui nos ajudar com informações que vão melhorar a vida de quem está assistindo a gente, tenho certeza. Boa tarde, Flávia. Agradeço muito poder estar aqui participando do programa e poder estar respondendo um pouco as perguntas, tirar algumas dúvidas sobre esse assunto que é muito comum e eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, que é a escoliose. Então já vamos começar pela primeira, doutor. O que é a escoliose? Muito bem, Flávia. A escoliose, ela é uma doença que acaba acontecendo na coluna vertebral. E ela acaba sendo um desvio que pode ocorrer na coluna torácica ou na lombar, levando com que esse paciente tenha um desequilíbrio. Ou seja, o tronco dele começa a ter uma inclinação para a lateral. Normalmente isso não aparece subitamente. Isso aparece aos poucos, gradativamente, e como isso é uma doença que aparece lentamente, acaba que os familiares, as pessoas, as mães, os pais acabam não percebendo, e isso acaba levando a um diagnóstico um pouco tardio. Essa é uma doença que sempre acontece nessa fase da infância, juventude, doutor, ou não? A gente pode começar a ter uma escoliose em qualquer momento da vida? Perfeito. Existem vários tipos de escoliose, escoliose degenerativa, idiopática, que a gente vai falar um pouco mais hoje, congênita, associada a outras doenças, paralisia, mas realmente a escoliose mais frequente na época da infância e do adolescente é a escoliose idiopática. Ela pode acontecer em até 2% das crianças, de 1 a 2%. Então, esse é um número bastante relevante. Se a gente pensar que uma sala de aula com 50 crianças, uma ou duas podem ter escoliose, isso realmente é uma doença bastante prevalente. Tem que estar de olho, né? Fabi, boa parte dos seus pacientes lhe procuram por conta desse tipo de tratamento da escoliose? Na verdade, eu estou recebendo muito paciente com uma atitude escoliótica, que na verdade ainda não é uma escoliose, mas ele já vem desenvolvendo uma atitude que, se a gente não tratar e não cuidar, vai desenvolver a escoliose. E interessante que essas mães estão percebendo isso, estão vendo que a criança está mais inclinada para um lado do que para o outro, e estão buscando, né, informações, o que está acontecendo, e a gente já inicia o tratamento desde aí para que isso não venha a progredir, aumentar essa curva ao ponto até de uma cirurgia. E a gente sabe por que dessa atitude? O que causa isso? Olha, a escoliose ela não tem uma causa específica, né? A não ser alguns tipos, como o doutor falou, né? Que a gente tem alguns tipos. Mas essa criança que chega, por exemplo, com uma atitude escoliótica, que você disse, né? Ela tá com uma tendência a uma determinada postura, é isso? Sim, ela sai da simetria, ela sai da simetria, né? Ela fica mais para um lado, né? Do que para o outro, porque para ser diagnosticada uma escoliose é a partir de 10 graus, igual ou maior que 10 graus e com uma rotação, né? E eles não chegam ainda a esse grau de escoliose. É apenas uma atitude. Que é o ideal para começar o tratamento, né, doutor? Exatamente, exatamente. Na verdade, o tratamento, quanto mais precoce, ele é melhor. E eu acho que, como ela bem disse, a atitude escoliótica é quando essa curvatura ainda não atingiu os 10 graus de escoliose. Antes disso, a gente chama de desvio postural, uma atitude escoliótica, que já começamos a perceber esses desvios. Mas o que ficou dúvida para mim é se isso aí já é a escoliose chegando ou se tem a ver com hábitos de vida. Está relacionado ao quê? Essa criança que começa a ficar de ladinho, começa a ficar tortinha? Normalmente, essa atitude escoliótica está relacionada com questões posturais. Alteração, falta de atividade física de fortalecimento, erros tecnológicos. Hoje a gente estuda muito, trabalha muito sentado, não tem uma vida muito ativa. Então isso acaba desenvolvendo esses desequilíbrios posturais. Mas quando isso passa de 10 graus, aí passamos a chamar de escoliose, que aí já se enquadra como uma patologia com desvio e rotação da coluna vertebral. Fabi, nesse momento a fisioterapia pode fazer muito por esse paciente, né? Esse paciente que chega ainda com esse quadro que não está totalmente instalado, né? Sim, com certeza. A gente vai trabalhar exercícios, né, específicos para a escoliose, trazendo esse paciente para o máximo de simetria possível. Então, são exercícios que ele vai fazer de frente para o espelho, né, para que ele entenda o que está acontecendo com o corpo dele, e a gente vai trazer ele para essa correção, né, trazer ele para o centro, né, para ele ficar simétrico de novo. Doutor, se a gente pensar em comprometimento grande, esse paciente é um paciente que ele pode não andar, por exemplo? Eles podem chegar a esse ponto? Boa pergunta. É muito difícil um paciente não conseguir caminhar, não conseguir deambular por conta de escoliose. Antes disso, acontecem muitos outros problemas. O principal deles é a própria questão de dor na coluna por conta de desvios muito importantes.
Então esse seria um dos principais sintomas ou dos primeiros sintomas, doutor? Na verdade, o primeiro é sempre o visual. A gente percebe que essa pessoa está desequilibrada, está andando torta. Tem uma história muito clássica que é do Corcunda de Notre Dame. Né? Ele é um paciente que tem uma escoliose idiopática não tratada e isso acabou avançando com uma escoliose bastante avançada. Né? Tanto é que é folclórico isso. Entendi. Doutor, vem aqui comigo, por favor. Vamos começar a ver as suas imagens? Eu vou pedir para colocar uma imagem, por favor, para a gente começar a falar de uma maneira onde as pessoas possam visualizar isso em casa. Muito bem. Por que veio essa imagem, doutor? Exatamente. Essa aqui é uma imagem, então, que mostra um raio-x. Esse aqui é um exame fundamental que nós precisamos para poder medir se realmente essa escoliose ela é leve, se ela é moderada, se ela já é mais avançada. E também a gente utiliza esse exame que pega a coluna desde o pescoço, a região torácica e a região lombar, para a gente medir as curvaturas e também conseguir medir o grau de maturidade óssea. Então, nesse caso, eu utilizei aqui um exemplo de um raio-x de uma paciente com uma escoliose bastante avançada para a gente conseguir perceber os desvios, tá? E então, uma curvatura de praticamente 100 graus que vai dar muito trabalho. Com certeza, a física vai ter que trabalhar bastante com a gente, né? É um caso que, infelizmente, vai avançar para uma cirurgia por conta da gravidade da curvatura e essa adolescente já chegou numa fase muito avançada. Se talvez tivesse chegado numa curvatura de 20 ou 30 graus, nós poderíamos ter um resultado com tratamento conservador inicialmente. Doutor, como é que vai ser o comportamento desse paciente? Ele ainda não foi diagnosticado, mas ele já começou a sentir dificuldade, já começou essa curvatura. É meio de lado, né? Tô tentando imitar aqui, não tô conseguindo. É tridimensional. E aí, e torta e roda. Como é que vai ser o comportamento desse paciente? Sim, normalmente esses pacientes são adolescentes. Os adolescentes, eles tendem a ser um pouco mais tímidos, eles não usam às vezes mais roupa, não mostram muito o corpo, né? Então, acaba sendo uma dificuldade maior para fazer o diagnóstico. Esses pacientes, a primeira alteração é o desequilíbrio na altura dos ombros. Nas meninas, as mamas podem ficar um pouco mais proeminentes. E isso também é um motivo de vergonha. O paciente acaba utilizando roupas para tampar um pouco mais isso aí. E a dor, ela acaba vindo num segundo estágio, né? Por conta dessas curvaturas na coluna, as transições na região dorso-lombar pode acabar desencadeando dor na musculatura. Veja bem, a escoliose não dói. Porém, a musculatura que segura toda a coluna, ela acaba desenvolvendo espasmos, contraturas, um lado mais estendido, outro mais encurtado, e isso desencadeia dor, tá? E outros problemas que podem avançar é a própria questão da função dos órgãos torácicos, né, que é o pulmão e o coração. Isso pode ter uma diminuição da função cardíaca e pulmonar quando as curvaturas são muito aumentadas. Normalmente, curvaturas acima de 70, 90 graus, pode ter essas complicações. Doutor, quando a gente olha essa imagem aqui, que a gente consegue ver claramente, até quem é leigo, né, que esse corpo está desalinhado, a gente já vai para uma patologia como essa. Mas eu posso ter, e geralmente a gente vê isso em pacientes muito magrinhos. Sim. E a minha pergunta é essa: pacientes com sobrepeso, eles podem ter também a escoliose? Isso também pode piorar essa situação? Quando a gente pensa em pacientes adultos, né, que tem questões de sobrepeso, diabetes, osteoporose, artrose, a gente pensa numa escoliose um pouco diferente, que é a escoliose degenerativa, que acaba acometendo pessoas acima dos 20, 30, 40 anos, mais preferencialmente acima de 60. Esses pacientes são pacientes que são adolescentes, jovens e adolescentes. 10, 12, 14 anos, que é a escoliose idiopática. Então, normalmente são pacientes que não têm tanto problema de obesidade. Então, a escoliose, ela só vai variar o tipo, mas ela pode acometer a gente em qualquer idade. Pode nos acometer em qualquer idade. Até bebezinhos, né, podem ter escoliose, um tipo característico que é a escoliose congênita, tá? Que essa é uma característica que já vem hereditária, doutor? Sim, aí a congênita é uma escoliose que vem faltando algumas vértebras ou algumas vértebras da coluna vêm emendadas uma com a outra e esse desenvolvimento das vértebras, que tem que ser feito bem linear, acaba ocorrendo de uma forma torta e aí desenvolve a escoliose nesses pacientes bebês, né? E já a escoliose idiopática é uma escoliose que normalmente até os 8, 10 anos nós não percebemos alterações. São crianças normais que brincam, que praticam esporte, que não tem dor. E essa escoliose idiopática começa a aparecer durante o estirão de crescimento, ou da infância
ou da adolescência, que é quando nós começamos a perceber esses desvios da coluna. Doutor, é normal as famílias negligenciarem esse problema, assim, demorarem para buscar Sim. esse diagnóstico? Infelizmente... Acham que é má postura, só má postura, que é celular? Muitas vezes os pais acreditam até, assim, por falta de conhecimento, que a escoliose está sendo manha do adolescente, ou está queixando para não ir à escola, ou está queixando arrumando um motivo secundário, né? Mas isso acaba tornando a doença muito negligenciada. Então, o ideal para a gente poder ter um entendimento dessa escoliose é justamente essa ideia aqui da gente poder dar mais informações para as pessoas entenderem que se tiver desequilíbrio, uma alteração visual, rotações, tem que ser avaliada essa criança. Existem testes de exame físico que a gente realiza, o teste de Adams, que a gente já começa a perceber se existe as inclinações e as rotações, e se percebendo isso no exame clínico, a gente acaba voltando para solicitar um exame de raio-x panorâmico. E aí nós vamos conseguir medir todas as curvaturas da coluna. Doutor, ainda para reforçar essa resposta, é importante a gente falar para quem está assistindo a gente que essas crianças, muito provavelmente, elas vão estar menos ativas, elas vão estar mais tímidas. Tem várias alterações de comportamento que podem levar os pais a ter uma avaliação equivocada. É preguiçoso, não quer fazer nada, esse tipo de coisa, né? Sim. Isso acontece quando a escoliose já está começando a ser percebida, né? O adolescente começa a perceber isso e ele começa a ficar mais tímido, ele começa a ficar mais retraído por conta dessas alterações que ele não quer que ninguém perceba e até os pais. A questão da escoliose, a gente sempre tem que estar muito atento. A questão psicológica, estar observando se essa criança realmente está se retraindo, tendo essas outras alterações de comportamento que já pode ser indício também de alteração. Ok, doutor, vou pedir para o senhor sentar um pouquinho, tomar uma água ali. Fisioterapeuta doutora Fabiana. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre tratamento. Dá uma geral para a gente como é que se trata a escoliose, que aí depois eu quero falar o que a fisioterapia pode ajudar nesse processo. Perfeito. A escoliose, a gente, para poder tratar a escoliose, vai depender exatamente do grau da curvatura que esse paciente apresenta. Então, normalmente os pacientes que têm uma curvatura mais branda, mais numa fase inicial, 20 graus, 25 graus, nós vamos conseguir fazer um excelente tratamento fisioterápico, conseguir proporcionar a correção dessa curvatura. O fisioterapeuta especializado ele vai conseguir trazer o resultado que o paciente precisa, muitas vezes sem a necessidade de um colete ou até mesmo de uma cirurgia. Agora, dependendo do tempo que eu atendo esse paciente que já tem uma escoliose mais avançada, 35, 40 graus, muitas vezes talvez a gente já precise de órteses para correção, porque as curvas muito avançadas em pacientes que ainda estão em uma aceleração de crescimento, pode ser que essa curvatura avance demais. E o colete é uma das estratégias que nós podemos indicar e ajudar no tratamento desse paciente. E em alguns pacientes que têm a curvatura muito avançada já no diagnóstico, curvaturas acima de 45 ou 50 graus, isso, o paciente ainda com o esqueleto muito imaturo, a gente chama de sinal de Risser, esse paciente já pode ter uma indicação cirúrgica. Felizmente, as cirurgias são a menor parte dos tratamentos, porque quando fazemos os diagnósticos e conseguimos realizar um tratamento precoce, os pacientes têm um bom resultado, não precisam chegar. Por exemplo, na imagem ali, uma radiografia de uma paciente que está com o colete e conseguindo segurar a escoliose em aproximadamente 35 graus. Paciente que está fazendo tratamento de aproximadamente já 1 ano com o colete, tá? A escoliose pode voltar, doutor? Depois de um tratamento? Depois que atinge a fase adulta, que é o esqueleto maduro, normalmente a escoliose estabiliza, tá? Então o grande segredo é a gente tratar antes do esqueleto entrar em estabilização, depois dos 17, 18 anos de idade. Ok. Fabi, e como é que a fisioterapia atua para o tratamento da escoliose? A gente trabalha com exercícios específicos, né, para a escoliose, onde nós vamos trazer exercícios trazendo esse paciente para o máximo de correção possível, né, trazendo ele para o alinhamento, corrigindo essa postura e trabalhando toda a cadeia muscular para que ele consiga sustentar aquele novo alinhamento dele. O doutor falou que não tem muita dor, não sei se eu acreditei muito. Esse paciente, quando vai para as sessões de fisioterapia, ele tem um pouco de medo desse trabalho feito na fisio por conta de desconforto?
desconforto? Não, medo não. Eles relatam para mim realmente dor. Por quê? Porque a gente está trabalhando, trazendo ele para a simetria, né, corrigindo essa curva, e esse lado, que é o lado côncavo que a gente fala, que é onde está aquela curva, ele está encurtada aquela musculatura. E aí vai soltando devagarinho, quando né? eu trago ele para o alinhamento, que eu preciso que ele mantenha aquela postura e trabalho a respiração, ele mantendo naquela postura, ele relata um pouco de incômodo. Não chega a ser uma dor, mas é um incômodo, sim. Fabi, vem aqui comigo do outro lado do estúdio, por favor. Vamos ver umas imagens que você enviou pra gente poder explicar para as pessoas como é que é. Então vamos lá, pode ficar mais pertinho aqui. O que você está fazendo aqui com essa paciente? Aqui é uma paciente, né, uma adolescente de 13 anos, que ela tem uma curva torácica à direita, então a gente está trabalhando na correção dessa curva, então ela vem para a esquerda, e esses bastões que ela está segurando é justamente para trabalhar fortalecimento muscular. Ela faz uma força, né, empurrando esse bastão para o chão, para trabalhar toda essa cintura escapular e trabalha a respiração bem nesse lado da onde é a curva dela, para que a gente consiga uma expansão pulmonar, a gente consiga abrir essas costelas, porque devido à curva, as costelas vão estar mais retraídas, mais fechadas, né, e tá com uma rotação. Então o exercício ele trabalha essa correção da postura, eu mantenho ela nessa postura corrigida e a gente começa a trabalhar o autocrescimento e o fortalecimento da musculatura. E esse trabalho aqui, ó, nesse caso aqui, por exemplo, ele vai ser feito durante quanto tempo para ela conseguir ter algum resultado? Ou os resultados já são diários? Não, esse trabalho ele vai ficar constante. Como ela ainda não terminou o seu crescimento ósseo, a gente vai continuar esse trabalho até que se feche o Risser, termine esse crescimento ósseo e ela consiga se manter nessa postura. A partir do momento que ela conseguir se manter, se corrigindo o tempo todo, porque não é uma correção só durante a fisioterapia, é uma correção das suas atividades de vida diária. Quer dizer, ela começa a ganhar essa consciência corporal e começa a mudar isso, exatamente. Né? Ela vai lembrar e vai arrumar. Exatamente. Então, quando ela estiver estudando, quando ela estiver praticando uma atividade física, ela tem que manter essa postura corrigida, para que essa curva não volte a piorar e progrida. Então, a partir do momento que ela conseguir isso, a gente vai dando alta aos poucos esse paciente, depois que termina esse crescimento ósseo, que fecha esse Risser, né? Quer dizer, não tem como a gente saber, né? Quando é que para, mas é um trabalho constante e tem de médio a longo prazo. Exatamente. Pode voltar um pouquinho na imagem anterior para a gente falar sobre ela? Vamos lá, aqui a gente vê um antes e depois dessa paciente, é isso? Exatamente, aqui é uma paciente que além da escoliose, ela tá com o eixo dela à frente, né, que a gente fala que é o eixo sagital, que ela tá um pouco com o balanço dela à frente, então foi trabalhado o exercício fisioterapêutico para escoliose e você pode ver a diferença de uma foto para outra, que hoje ela já tá bem mais alinhada, ela conseguiu manter esse alinhamento da postura dela. Fabi, me diz uma coisa, essa paciente, eu tive um problema na boca uma vez, gente, e aí afetou minha coluna. Eu queria que você explicasse essa mecânica, né? A gente acredita que o problema está aqui, mas ele vai afetar muitos lugares nesse corpo. Sim, a escoliose ela é tridimensional, né? Então ela atinge os 3 planos da coluna, né? Que é a inclinação, né? A rotação vertebral e a parte da questão sagital, que é quando você olha esse paciente de lado, ele pode ter uma retificação de coluna, uma coluna com uma extensão muito grande ou uma cifose, uma hipercifose que a gente fala, né? Que é a coluna que está com essa cifose. No caso dela é cifose, ela está com uma hipercifose. Por isso que a gente trouxe ela para o alinhamento. Né? Que ela já tá bem isso, melhor. Ela tinha uma hipercifose e a gente conseguiu melhorar essa cifose que ela tinha, essa hipercifose. Ok, pode passar para o próximo? É a mesma paciente de costa? Sim, a mesma paciente de costa. Você pode ver que você consegue visualizar que ela, de um lado, ela está com uma cintura mais marcada que o outro, né? E aqui ela já melhorou bem, ela já está bem mais alinhada. Ok, pode passar? Tem mais uma imagem para a gente ver? Acho que tem a última. É isso? Foram essas imagens? Bom, enfim, então a gente pode fazer esse trabalho aqui em qualquer idade, que a gente falou de vários tipos de escoliose, então exatamente. Não só com os adolescentes, é o mesmo trabalho para outras situações, para outros pacientes. Sim, exatamente. No caso do adulto, por exemplo, a gente vai ser mais estético, né? Assim, tem resultados que acontecem da gente conseguir diminuir essa curva, mas a questão estética do paciente, que é o que mais incomoda no adulto, a gente vai conseguir melhorar muito com os exercícios. Ok. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Se você ainda tiver dúvidas sobre esse assunto, escoliose, quiser saber alguma coisa sobre postura,
manda mensagem pra gente no 67 99621 6169 que a gente já tá indo pro último bloco do programa, não saia daí. Só hoje a gente tá falando de escoliose com o doutor Ricardo e a fisioterapeuta doutora Fabiana. E vocês estão mandando perguntas e a gente vai fazer aqui pra eles. Olha, vamos ver o que Michele mandou dizer. A minha sobrinha tem escoliose, ela tem 16 anos, faz 3 anos que faz acompanhamento médico e fisioterapia. Mas o médico disse que não dá para operar e não tem mais jeito. Ela sofre com muitas dores. Doutor, isso acontece? Não ter jeito? E aí a Fabi também pode falar, você pode ajudar aqui. Muito bem, eu acho que até é um caso para a Fabi explicar melhor como tratar essa escoliose aí, mas é que quando existe uma curvatura, a nossa maior preocupação é justamente se essa curvatura não vai atingir os 45, 50 graus que precisaria de uma cirurgia. Então, com os tratamentos e a reabilitação, é possível estabilizar em 20, 30 graus e realmente escolioses que tem esse valor, até 30 graus, normalmente não traz nenhum problema físico para o paciente. Tá? Talvez um pouco estético, mas fisicamente, organicamente, com certeza não é um problema que a gente considera uma patologia. Fabi, paciente com dor, o que faz? O que a fisioterapia faz? Vai ter alívio de dor? Com o fortalecimento da musculatura, sim, porque essas dores estão relacionadas à fraqueza muscular, né? Esses músculos estão encurtados, estão fracos, então com os exercícios vai melhorar, sim, bastante. Olha, aqui ela fala que parece que a paciente faz fisioterapia. Existe tecnologia para ajudar também? Esses protocolos vão ser diferentes? Que pelo jeito a fisioterapia que ela está fazendo não está aliviando muito. Então, porque aí ela teria que fazer uma fisioterapia específica para a escoliose, se eu não sei o que ela está fazendo. Mas também para ajudar nas dores, uma liberação miofascial, para liberar essa musculatura, né, também ajudaria muito, né, nessa questão. O Pilates também, com fisioterapeuta que entende sobre a escoliose, também ajudaria bastante a tirar essas dores, porque é como eu falei, a fraqueza muscular e o encurtamento dessa musculatura é o que vem causar a dor, não a escoliose em si. Ok, a gente tem mais uma pergunta aí, Nath? Tem, vamos lá. Maria José diz o seguinte: boa tarde, meu nome é Maria José. A escoliose compromete outros órgãos ou causa outros problemas à saúde? Muito bem, a escoliose, ele só pode acometer outros órgãos, né, coração, pulmão e vísceras, a partir de uma escoliose muito avançada, 90, 100 graus. Normalmente, menos do que isso, não costuma acometer outros órgãos do corpo humano. O que pode acontecer muito é a dor da musculatura e não a dor da escoliose. Então, assim, a musculatura acaba ficando desequilibrada e trazendo desconforto, espasmo. Alguns pacientes que têm muita dor, às vezes têm dificuldade para dormir. E quem não tem uma boa noite de sono, acaba acordando, né, mal-humorado, não tem um bom rendimento na escola, no trabalho, no outro dia. Então, existem outros fatores importantes que a gente considera muito no tratamento de escoliose. Ok, doutor, só para recapitular aí, quais os tipos de escoliose e quando procurar ajuda médica? Muito bem, então a gente falou bastante da escoliose idiopática, das crianças e do adolescente, mas tem um segundo grupo de pacientes que buscam muito no consultório, que são os pacientes adultos ou idosos, que têm a escoliose degenerativa. A escoliose degenerativa é por conta do desgaste dos discos da coluna, associado a alguns outros fatores. Por exemplo, perda da musculatura lombar, o próprio enfraquecimento da massa óssea, que é a osteopenia ou osteoporose, a própria fraqueza ou controle do tônus muscular corporal. Isso acaba somando junto com a degeneração e piorando essa escoliose degenerativa do adulto. E isso também é tratado com reabilitação, com fortalecimento, com correção de tônus muscular. E quando a gente deixa somar uma osteoporose, por exemplo, a tendência de que essa escoliose ela pode avançar também. Então nós temos um grande cuidado em orientar para prevenir a osteoporose com o exame básico de densitometria e também evitar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular fazendo atividades físicas. Fabi, só para a gente encerrar, então a fisioterapia para essa situação, para a escoliose, ela tem que ser específica? Sim, tem que ser uma fisioterapia específica para a escoliose. E pode melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Com certeza, a qualidade de vida, a questão estética desse paciente, que é o que incomoda muito também, vai melhorar muito. E o mais importante é parar a progressão dessa curva. Olha, foi um prazer receber vocês. Muito obrigada pelas orientações, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.